Brasil já teve um presidente comunista? Uns juram que sim, outros acham que isso nunca passou de um boato. Mas, e se eu te disser que o Brasil teve sim um homem que queria mudar tudo e que virou o maior símbolo do comunismo brasileiro? Hoje, você vai descobrir a verdade sobre Luiz Carlos Prestes, o homem mais temido pelas elites e mais amado pelos revolucionários. Volta e meia, alguém aparece nas redes dizendo que o Brasil quase teve um presidente comunista, que Prestes quase chegou lá. Mas a verdade, isso nunca aconteceu. Prestes nunca foi presidente, nem sequer disputou o cargo. Mas o medo que ele causava, esse sim foi real, e usado como desculpa para muita repressão. Mas quem foi Luiz Carlos Prestes? Foi muito mais do que um comunista. Ele era engenheiro militar, um dos melhores da sua turma. Luiz Carlos Prestes foi um dos homens mais marcantes da história política brasileira no século XX. Militar de carreira, ficou famoso nos anos de 1920 ao liderar a famosa Coluna Prestes, uma marcha de mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil contra a injustiça social e o autoritarismo. Mas ele não parou por aí. Prestes se tornou comunista, se aliou à União Soviética, virou líder do Partido Comunista Brasileiro, conhecido como PCB, e enfrentou duras perseguições. Foi preso, torturado e até teve a esposa aos nazistas pelo governo Vargas. Mas isso vai ser papo para o futuro. Em 1935, Luiz decide retornar ao Brasil após anos de exílio e passa a liderar o movimento comunista no país. Inspirado pelos ideais da Revolução Russa e apoiado pela Internacional Comunista. Ele assume a liderança da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, uma frente de oposição ao governo de Getúlio Vargas, que reunia comunistas, militares, descontentes e setores da esquerda. A ANL defendia reformas sociais profundas, a suspensão do pagamento da dívida externa e o fim do fascismo no Brasil. Mas, quando a ANL foi colocada na ilegalidade, os comunistas decidiram agir. Em novembro de 1935, eclodiu a chamada Intentona Comunista, um levante militar que começou nos quartéis do Rio Grande do Norte, Recife e no Rio de Janeiro. O plano era desencadear uma revolução nacional, mas tudo deu errado. O levante foi mal articulado, teve pouca adesão e foi rapidamente reprimido pelas forças de Vargas. O resultado foi sangrento. Centenas de militares e civis foram mortos ou presos. Luiz Carlos Prestes foi capturado e condenado à prisão. E o pior ainda estava por vir. Sua companheira, a militante comunista Olga Benário Prestes, de origem judia e alemã, foi entregue pelo governo brasileiro à Alemanha nazista, mesmo grávida. Lá, Olga foi encarcerada em um campo de concentração e executada pelos nazistas, enquanto sua filha, Anita Leocádia, nasceu na prisão e foi posteriormente resgatada por familiares. A intentona comunista virou justificativa para Vargas endurecer ainda mais seu governo, fechando o regime e preparando o caminho para o Estado Novo, a ditadura que viria em 1937. Apesar de todo o barulho, Prestes nunca se candidatou à presidência. Em 1945, com a legalização do PCB, ele se elegeu senador. Mas a festa durou muito pouco. O partido logo foi colocado na ilegalidade novamente. O comunismo no Brasil nunca teve uma chance real. A ideia de presidente comunista virou só um espantalho, usado para assustar e manipular. Bom, Prestes viveu até 1990. Viu o país passar por ditaduras, redemocratização e ainda assim nunca abandonou suas ideias. Mesmo sendo expulso do próprio partido, seu legado está em sindicatos, movimentos sociais, na luta por reforma agrária, saúde pública, também na educação. Ele era comunista, sim,
mas também era um patriota radical. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocarmos, devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado, mas para o porvir, o futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. Hoje em dia, muita gente fala de comunismo como se fosse uma ameaça real e iminente. O termo virou meme, virou xingamento e é usado até para descrever coisas que não têm absolutamente nada a ver com o comunismo real. Mas se a gente olha com seriedade para a história do Brasil, a verdade é uma só. O comunismo nunca chegou perto do poder no país. O que tivemos aqui foram experiências de governos de esquerda moderada, como os do PT ou mesmo do antigo PSDB, que são muito mais ligados à social-democracia, modelo que, aliás, surgiu na Europa para conciliar o capitalismo e a justiça social. Nada da coletivização forçada, nada da abolição da propriedade privada, nem ditadura do proletariado. Não houve revolução. Ainda assim, o medo do comunismo foi um recurso muito útil, não pela ameaça que representava, mas pelo que permitia justificar. Ele foi utilizado como desculpa para implantar ditaduras, como a de 1964, censurar artistas, intelectuais e jornalistas. Foi utilizado também para perseguir, torturar e assassinar opositores políticos. Foi utilizado para prender lideranças populares e sufocar qualquer projeto que desafiasse os interesses das elites econômicas. Tudo isso em nome de combater uma ameaça que, na prática, era muito menor do que o discurso oficial fazia parecer. Enquanto isso, os verdadeiros problemas do Brasil é a desigualdade brutal, a pobreza estrutural, a concentração de renda do poder político. Esses ficaram em segundo plano, ou melhor, foram escondidos atrás do espantalho do comunismo. Essa tática tem nome, é estratégia de medo, e ela ainda é usada até hoje para manter privilégios intactos e evitar qualquer mudança real no sistema. Prestes nunca foi presidente, mas foi símbolo de resistência, de luta e de uma utopia. Entender a história dele é entender o Brasil que tentaram a todo custo apagar. Porque a história não é feita só pelos vencedores, mas também pelos que resistem. Bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com aquele amigo que vive falando que o Brasil já foi comunista e se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece também de comentar aqui embaixo o que você acha de Prestes. Prestes foi um herói, foi um radical, foi os dois? Não esquece de me contar aqui embaixo, tá? Vou gostar bastante de entender a opinião de vocês também. É isso. Até o próximo vídeo. E meus amigos comunistas revolucionários e não oportunistas, saudamos o povo do ABC. Saudamos, por intermédio de vocês, todo o povo paulista e a sua classe operária. Neste 1º de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Esse dia, meus amigos, no campo socialista, na União Soviética e demais países socialistas, é um dia de festa. É um dia de alegria em que o povo vai para as ruas
para celebrar as grandes vitórias obtidas no caminho do progresso social. Cai e até se entrega ou trai, que cansa de lutar.